Meus amiguinhos, greve dos caminhoneiros. E já que agora vai ter essa greve dos caminhoneiros, toda essa especulação aí sobre o que pode acontecer com o Brasil, inclusive algumas pessoas falando que a situação tá muito pior do que em 2016. Quem tem Petrobras na mão fica pensando, poxa, será que faz sentido eu vender Petrobras agora a 46 para poder recomprar depois que esse negócio cair? E a gente vai discutir sobre isso. Não só sobre o Petrobras, mas também sobre o que pode acontecer com a Bolsa se realmente estourar uma greve dos caminhoneiros. Então, primeiro vamos entender passo a passo para a gente fazer uma linha de raciocínio, você conseguir montar a sua defesa argumentativa quando se trata de greve, queda de bolsa, o que eu tenho que fazer com meus ativos, minha carteira, meu Deus do céu. A gente vai estabelecer tudo aqui, você vai conseguir tomar a decisão por conta própria. Eu não quero ser aqui um canal que te indica coisas, que te recomenda coisas e que te mostra vieses do Léo para você tomar a decisão. Não, eu quero ser o canal que te mostra os fatos, o que está acontecendo, quais são as consequências de cada um dos fatos, isso não sobre o que o Léo acha, mas o que realmente está acontecendo, notificado, e aí a gente toma a decisão junto. Eu vou te mostrar a minha opinião, eu não quero que você só copie minha opinião, eu quero que você seja fora da casinha para você ter as suas opiniões também, porque é isso que diferencia eu e você de investidor, é isso que diferencia os investidores em geral, porque senão todo mundo seria um Warren Buffett, ou então todo mundo seria um Peter Lynch, ou então todo mundo seria um bosta também que não investe, entende? Então a gente precisa ter esse senso crítico, meu amigo. Você que é aluno da Geração de Dividendos ou você é inscrito aqui no canal da Geração de Dividendos, precisa ter senso crítico. Não chega daquele negócio de só querer copiar o que as pessoas acham, beleza? Como que tudo começou? Tudo começou com isso aqui, ó. O Brent do petróleo estava na casa desde o início lá de 2025 até agora o finalzinho de 2025, 2026. O Brent do petróleo, que é o preço do barril do petróleo, para uma petrolífera vender petróleo, ela extrai o petróleo do chão, coloca dentro de um barril e exporta esse barril, ou então utiliza esse barril para sua refinaria para produzir combustíveis que a gente já conhece, o diesel, a gasolina, que vai ser o alvo da greve agora, né? Mas este barril, ele é taxado em maneira padronizada no planeta como Brent de petróleo, e é negociado mundialmente através de dólares, ou seja, um barril de petróleo ele pode custar $50 e se ele custa $50 aqui no Brasil, vai custar lá nos Estados Unidos, vai custar lá no Emirados Árabes, vai custar lá na Austrália, vai custar na China, então é um preço tabelado global, beleza? Quando você tem muita oferta de petróleo e pouca demanda, o Brent do petróleo cai. E a gente estava justamente nesse momento. O Brent do petróleo passou aí muito tempo lateralizando na faixa dos $60, $70. E aí, olha só o que aconteceu aqui de janeiro em diante. $66, subiu para $71, subiu para $73, aí subiu para $80, depois subiu para $90, deu uma arrefecida para 80, subiu de novo para $100 e hoje está na casa dos $107. 108, bateu 108 aqui agora. $108 o barril de petróleo. Isso aqui foi uma alta. Se a gente leva em consideração a média dos últimos 12 meses, tirando essa parte específica de alta aqui, que estava na média $65 o barril de petróleo, tivemos uma alta aí, meu amigo, de $43. $43 representando frente aos $65 que era a média, foi uma alta de 66%, meu amigo. 66% de alta do barril. E aí, o que eu quero que você entenda é que tudo começou a partir dessa alta do barril de petróleo. Só que a alta do barril de petróleo, lembra que eu te expliquei? Ou é pela diminuição da oferta, ou seja, poucas pessoas estão oferecendo, e aí, como tem a demanda continua a mesma. Imagine que 100 pessoas querem barril de petróleo e nós temos 100 produtores de barril de petróleo que atende cada um as pessoas que precisam. Então vai ficar equilibrado o preço. A partir do momento que eu aumento os produtores ou passo a produzir mais, eu tenho mais oferta do que demanda. O preço do barril de petróleo cai. E pode acontecer a seguinte ocasião: eu estou produzindo aqui e o petróleo está equilibrado a $65 o barril de petróleo, já está inclusive lateralizando por muito tempo, porque a oferta e a demanda estão muito parecidas, só que aí do nada acontece uma queda na oferta. Vral! 100 pessoas precisam de barril de petróleo, só que agora só produzem 50 barris de petróleo. E aí essas 100 pessoas vão guerrear, vão brigar em preço para conseguir comprar o barril de petróleo. Então o Leozinho, que precisa do barril de petróleo, ofereceu R$70. Mas o Joãozinho, que também precisa do barril de petróleo, falou: eu compro por 72, vende para mim, não vende pro Léo não, porque tá faltando barril de petróleo. Se tá faltando, tenho mais demanda do que oferta. O preço explode. E o que, minha senhorita e meu senhor, que aconteceu recentemente que fez com que a oferta do petróleo diminuísse? Pois é, Estados Unidos, Irã,
aquela guerra que está acontecendo, impede a passagem de 20% dos navios petrolíferos lá no Estreito de Hormuz, e isso faz com que diminua pra caramba a oferta, meu amigo. E essa diminuição da oferta sem a queda da demanda, afinal o mundo é movido por petróleo, praticamente tudo que você tem na sua frente, sentado aí me assistindo nesse vídeo agora, praticamente tudo é produzido derivado de petróleo, além dos combustíveis em geral, a demanda não vai cair. Se a oferta baixar, o preço explode. E aí, com esse preço muito mais alto, o que vai acontecer então com a Petrobras? Perceba que a Petrobras, que é uma exportadora de petróleo, ela ganha dinheiro exportando petróleo. Eu já gravei vários vídeos para você que é novo, tá chegando agora no canal para assistir esse vídeo de greve dos caminhoneiros, acabou o seu tempo de ser um cara que só assiste notícia. Você chegou no canal que vai te ensinar a analisar ativo de verdade. Já gravei vídeos analisando, abrindo o relatório de Petrobras, mostrando como que ela ganha dinheiro, o que que ela faz, por que que agora valorizou 51% só de janeiro para cá. Se ela ganha dinheiro exportando petróleo e o petróleo agora está mais caro, ela vai ganhar mais dinheiro. Se ela vai ganhar mais dinheiro, tende a ter mais lucro. Se ela tem mais lucro, o acionista de Petrobras recebe mais dividendo. Sabendo disso, o acionista de Petrobras antecipa isso. Eu vou comprar Petrobras antes dela reportar lucro, porque quando ela reportar lucro, todo mundo vai querer comprar, então eu vou comprar antes. E essa movimentação de expectativa faz com que o papel suba antes mesmo de acontecer tudo que está acontecendo. Então a expectativa é que a Petrobras agora tenha um lucro muito maior, porque se ela só continuar fazendo o que ela fazia, vendendo os milhões de barris de petróleo que ela já vendia, como antes ela vendia 65 na média, agora vai vender a 108, ou ela vai estourar de 50% de lucro a mais, entende? E esse 50% de lucro a mais vai vir para quem? Pro acionista, o dono da petrolífera. Por isso que a galera paga e vai aumentando o preço da petrolífera, porque antes ela pagava R$2, agora vai pagar 10, pô, então compensa eu comprar e pagar um pouquinho mais caro. Por isso que ela estourou aqui para R$46. Só que aí que começa o problema. Quando a gente fala que o petróleo diminuiu a oferta mundial por conta do bloqueio do Estreito de Hormuz e por conta de tudo que está acontecendo mundialmente falando ali entre Estados Unidos e Irã, e a gente fala que a Petrobras vai ganhar muito mais dinheiro porque ela vai continuar exportando seu petróleo, só que agora com um preço mais caro. Isso não exclui todos os problemas que estão acontecendo. A Petrobras vai lucrar mais? Você que é acionista da Petrobras vai lucrar mais? Vai lucrar mais. Mas isso não exclui todos os problemas que estão acontecendo. Tem gente sofrendo nas guerras lá, né? Inclusive orem pela galera de lá, a gente tem que orar, a gente tem que fazer nosso papel para orar pela galera de lá. E responsabilidade da parte dos dois lados, mas enfim, o inocente que sofre. E segundo ponto, tem um efeito em cascata de inflação. Parece ser difícil de entender, mas não é. Por que os caras fechar o Estreito de Hormuz a sei lá quantos mil quilômetros, vamos ver quantos mil quilômetros tem daqui do Brasil até o Estreito de Hormuz. Distância do Brasil até o Estreito de Hormuz. Quantos km? Vamos ver quanta distância? 11 mil km. A distância em linha reta do Brasil até o Estreito de Hormuz é de aproximadamente 11 mil a 13 mil. Léo, como é que pode um negócio que está acontecendo a 11 mil km de distância do Brasil impactar tanto o Brasil? Não só na parte da bolsa, não só na parte econômica, mas até em greve de caminhoneiro. Por que os caras estão fazendo isso? Para você ver o quanto que a macroeconomia é interligada. Pensa numa coisa, quem é que leva o arrozinho e o feijãozinho pro mercado que você faz suas compras mensais? Você que mora, principalmente, vai funcionar mais ainda para você que mora no interior. Você que mora no interior, cidade de 10 mil, 15 mil habitantes, 30 mil habitantes, a gente fica mais afastado, né? Eu moro na cidade de 14 mil habitantes, então a gente mora mais afastado. Para o caminhão chegar até aqui, entregar as mercadorias, entregar as frutas, entregar tudo que a gente consome, uma vida normal, você concorda que precisou uma pessoa abastecer o tanque do caminhão, tirar a matéria-prima de lá e trazer para cá? O que tem dentro do tanque de caminhão? Diesel, não é verdade? O que acontece com o diesel, o preço do diesel, se o preço do petróleo sobe? Pensa um pouquinho. O que acontece? O diesel ele é fabricado a partir da refinagem, né? A gente extrai o petróleo, leva para a refinaria, aí a refinaria transforma em combustíveis, gasolina, diesel e outros tipos de combustível. Os combustíveis de automotivos que a gente usa, gasolina e diesel derivado do petróleo. Se o petróleo tá $100 o barril, o que vai acontecer com o diesel? E perceba, não é nem maldade da refinaria não. Não é maldade da refinaria, Petrobras é uma carrasca. Não é maldade da... Não, eu tô gastando 108 para poder ter esse barril de petróleo. O barril de petróleo produz 1 litro de diesel, só para você entender. Antes eu gastava R$60 para produzir 1 litro de diesel, agora eu tô gastando $108 para produzir 1 litro de diesel. O litro de diesel tem que ficar mais caro. E se o litro de diesel fica mais caro, os caminhoneiros que
que antes abastecia, só um exemplo, tá? O tanque gastava R$ 1.000 para ir de um trecho a outro, agora vai gastar 1.600, agora vai gastar 1.200, agora vai gastar 1.400. E este gasto a mais para o frete vai respingar em quem? Quem que você acha que vai pagar isso? Ou você acha que o caminhoneiro vai se lascar e você vai ver o seu preço do arroz lá, o saco de arroz estava R$ 34, vai continuar R$ 34? O pacotinho de café que estava a R$ 18 vai continuar a R$ 18? O que você acha? Seja sincero, isso vai vir pro consumidor, meu amigo. Isso vai vir pro consumidor. E aí, os preços de tudo vai subir. Foi o que aconteceu em 2016. A greve dos caminhoneiros foi justamente porque a inflação estava alta demais, porque os preços dos combustíveis subiram pra caramba, e aí os caminhoneiros pararam de distribuir, faltou alimento em supermercado. Quando o alimento chegava era muito mais caro, a inflação explodiu para 2 dígitos, e aí todo mundo ficou putaço da vida, né? Ficou louco. Com a inflação muito alta, aí a taxa de juros continua subindo, né? O que fez a taxa de juros lá na época subir para 14,75, o IPCA ir para IPCA mais 7. Aí preste atenção, a gente já tava nesse cenário de taxa de juros de 15%, ainda mais, inclusive fiz um aporte agora, esses 2 dias atrás, né? IPCA mais 2029, quase IPCA mais 8, antes do anúncio de uma greve dos caminhoneiros. O que aconteceu lá em 2016 que fez com que acontecesse esses fatos memoráveis de IPCA mais 7, de pré-fixada a 14%, esses fatos memoráveis aconteceram pós-greve dos caminhoneiros lá naquela época, que aí estourou ainda mais a inflação, né? Nós já estamos nesse cenário antes da greve dos caminhoneiros. E olha só este áudio aqui que eu achei. Olha só esse áudio aqui que eu achei. Quem não parar, complica. Então já sabe como é que complica, né? Para tudo quinta-feira. Quinta-feira vai para todo mundo, meio-dia. Quem tiver que baixar, baixa. Depois do meio-dia não coleta, porque vai dar ruim. Vai ficar em cima do caminhão. E aí, meu amigo, você pode ver várias e várias notícias sobre a greve dos caminhoneiros aí, o que pode acontecer, né? Os caras realmente têm esse direito de fazer essa greve, é constitucional fazer a greve, né? Reivindicar alguma coisa ao governo. E aí eu quero desdobrar os acontecimentos com você. Então, o cafezinho já acabou, né? Você toma seu café aí pra você ficar tranquilo, que não é o fim do mundo, não. Calma aí que a gente já vai entender aqui tudo que tá acontecendo. O que pode acontecer com o Brasil, o que pode acontecer com a sua carteira de investimento, se a gente tem que tomar alguma decisão drástica agora. A gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Então, até aqui, nós entendemos que a guerra que está acontecendo fez com que diminuísse a oferta de petróleo, assim o petróleo subisse pra caramba, as petrolíferas disparassem porque vai aumentar o lucro, porém o lucro vai ser aumentado justamente porque agora o barril de petróleo está mais caro, logo os combustíveis ficam mais caros, com os combustíveis ficando mais caros, os caminhoneiros vão sofrer para fazer o mesmo trabalho, e aí vai ter que repassar esse custo para alguém, este custo vai chegar lá no consumidor final, quem está comprando o arroz, quem está comprando a carne, quem está comprando o feijão, quem está comprando o óleo de cozinha, para poder custear toda essa elevação de preço. E essa elevação de preço de todos os produtos, o café passando de 18 para 25, o arroz passando de 34 para 50, é a famosa inflação. Com a inflação disparando, perceba que é uma sequência de eventos. Com a inflação disparando, a gente tem manutenção da taxa de juros onde está, ou talvez até desconfiança de que possa subir, já que a gente estava pensando que ia cair, mas agora já fica nessa indecisão e esse medo. Reunião do Copom é hoje, provavelmente agora que você está assistindo esse vídeo, a gente vai saber se a taxa continuou em 15%, se caiu 0,25%, 0,5% ou 1%, a expectativa era que caísse 1%, provavelmente não vai cair 1%, deve ser 0,25% ou 0,5%, ou talvez até mantém 15%, não cai mais. Vamos ver qual que vai ser o anúncio lá do Galípolo. E com a taxa Selic, com agora expectativa de alta, ou talvez de manter mais um tempo, talvez a bolsa caia. E além da bolsa cair, a inflação continue subindo, o que faz com que todo mundo fique desesperado e possa acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em 2016, uma crise inflacionária. Com a crise inflacionária batendo na portinha do Brasil, todos os ativos podem cair. E aí fica a pergunta deste vídeo. Vendo então meus ativos, Léo, ou não? Espero, monto caixa. Um aluno meu me mandou um WhatsApp hoje, perguntando assim, pô, o Warren Buffett está vendendo os ativos dele, será que eu devo vender os meus também? Você tenta trazer uma realidade num cara que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e não tem capacidade de investir em ativos que a gente tem para sua realidade, o que faz às vezes você tomar algumas decisões erradas. E aí, só para poder eu passar e deixar algo bem claro aqui, não é culpa da Petrobras, não é culpa de nenhuma petrolífera, não é culpa de ninguém o preço do barril de petróleo subir, não é culpa do governo, não é culpa do governo, e olha que eu não sou o cara da esquerda não, tá? Mas não é culpa do governo o preço do diesel subir, é negócio de oferta e demanda, cara. Não tem como o governo controlar um preço, não tem como o Estado controlar um preço de algo que é negociado pelo mercado, não tem como. Ele pode até tentar interferir no preço, mas se cai a oferta e tem muita gente querendo comprar, o preço vai subir
aí e não tem nada que o governo possa fazer. Ele tem algumas medidas para tentar minimizar o dano, mas ele não pode falar assim, não, agora o barril de petróleo vai custar R$ 40 aqui no Brasil. Não tem como ele fazer isso. Senão, quem que vai pagar por isso? Não se engane. Ah, o governo vai pagar. Não se engane. Quem sustenta o governo é você com seus impostos. Então você vai deixar de pagar o valor real do diesel, o caminhoneiro vai deixar de pagar o valor real do diesel, vai bater nos impostos. E aí ele vai pagar aqui confortavelmente o mesmo preço do diesel, mas o imposto vai subir. Entende? Então ele tá pagando do mesmo jeito. Não tem como o Estado controlar, fique claro isso pra você, não tem como o Estado controlar preço por oferta e demanda. Isso é mercado livre, não tem como. E aí, qual que foi aqui a briga dos caminhoneiros? Pô, o preço do diesel subiu 18,86% desde fim de fevereiro, por conta dos Estados Unidos e Israel e Irã, né? E aí o pessoal lá, por direito, né, eles podem fazer o que eles querem, os caminhoneiros, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, apoiaram a paralisação porque eles estão achando abusiva essa alta. Será que essa alta é realmente abusiva? Eu quero te mostrar um negócio aqui, ó. A ABICOM é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, tá? Então é quem trabalha com a importação do petróleo para o Brasil, tá? Os combustíveis em geral. Pode importar diesel também, e gasolina já direto, ou então até o petróleo. A Petrobras, ela tem um petróleo que é mais difícil de refinar. As nossas refinarias aqui não têm essa capacidade de refinar o petróleo que a Petrobras tira do pré-sal. Então, normalmente, ela vende o petróleo e importa um petróleo mais ralo, petróleo mais fino, e aí a refinaria consegue refinar. Então, perceba que a Petrobras, ela precisa fazer essas importações. E aí existe uma Associação Brasileira dos Importadores de Petróleo, justamente para poder tentar, pô, quanto que nós podemos pagar e quanto que a gente pode cobrar de diesel aqui. Se nós estamos pagando tanto para poder importar, quanto que eu posso cobrar de diesel aqui? E olha só que loucura isso aqui, ó. Isso aqui pouca gente sabe. Talvez os caminhoneiros saibam disso aqui, né? Mas, enfim, talvez você não saiba. Você vai aprender agora, ó. Defasagem do diesel da Petrobras ante o exterior é de 60%, mesmo após o reajuste de 11%. A Petrobras fez agora um reajuste de 11%, subiu o diesel 11% de preço, certo? Subiu. Mesmo subindo, a comparação entre o preço do diesel lá fora e o preço do diesel aqui dentro é 60% em preço. O preço do diesel deveria ser 60% mais caro do que está agora. Você entende a defasagem que está? Então, não é o diesel que está acabando com tudo. Não, calma. Subiu o preço. Mas é uma instabilidade muito maior aí por trás, né? Não é só o diesel. Então, para se equiparar o preço da paridade de importação, famosa PPI, a estatal precisaria aumentar o preço do diesel em R$ 2,18 o litro. E no caso da gasolina, mais 1,26. Depois do já aumento, tá? Depois lá de já bater a casa dos R$ 10 o diesel quase. Tem vários locais aí que o diesel já tá R$ 9,90, R$ 8,80, R$ 10. Loucura. Tem lugar que tá 11 pila. R$ 11 o diesel, cara. Litro do diesel. E mesmo assim ainda teria que subir um pouquinho para poder ficar equiparado. E aí, ó, apesar da alta de 11,6% do preço do diesel anunciada pela Petrobras na última sexta-feira 13, sexta-feira 13, aumento do petróleo, inflação, mundo quebrando, né? A defasagem em relação ao mercado internacional continua alta. O preço do combustível ainda está 60% mais barato aqui em relação ao exterior. No caso da gasolina, a defasagem é 50%, segundo a Associação Brasileira, a ABICOM, né? Refletindo o preço do barril de petróleo acima de $100 o barril. Tá, beleza, Léo. Então lascou, não tem nada que o governo possa fazer, não tem nada que o Estado possa fazer para tentar diminuir isso. Não, o governo até pode sim fazer algumas coisinhas. E aí, olha só o que o Alckmin disse. Não tem motivos para greve. O vice-presidente do Ministério de Desenvolvimento da Indústria não acredita que há motivos para a greve dos caminhoneiros. Alckmin citou as medidas tomadas pelo governo para amenizar o impacto da guerra no Oriente Médio. Foram feitas duas medidas. Primeiro, retirou-se todo o imposto federal, que era o PIS e COFINS, dentro do litro de gasolina. Tinha um pedaço lá que você pagava, quase 10%, que era de PIS e COFINS. Então, só com essa retirada aí já dá uma arrefecida bastante no preço dos combustíveis em geral, né? Zerou e ainda está dando uma subvenção para evitar o efeito do preço. E ele continua, isso é o Geraldo Alckmin falando, tá? E você não tem um condão para parar a guerra. Realmente não tem o que fazer, o Brasil não vai parar essa guerra. E essa coisa só vai resolver quando parar a guerra. O que você pode fazer é minimizar o impacto. Então, as duas preocupações já estão sendo autuadas, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, dentre as medidas adotadas pelo governo, a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS deu uma redução estimada de 0,32 centavos por litro no preço final. Apesar disso, o preço nas combustíveis na refinaria foi ajustado em 11,6% logo em seguida, porque a Petrobras não tem o que fazer. Ah, mas a Petrobras é estatal, não dá para bloquear esse preço. Digita, cara, é uma coisa que nós humanos temos de vantagem aos porco, as vacas, as aves, é que a gente tem registro.
A ave, ela não consegue escrever um caderninho pro filho dela aprender e o filho dela repassar isso adiante. O porco lá que tá comendo lavagem, ele não consegue escrever um caderninho e anotar na parede, ó, não come essa lavagem aqui não, porque se você engordar, lá não sei, não faz isso. Não tem. A única vantagem do ser humano, além de ser mais semelhança do nosso criador, é que a gente consegue registrar as coisas. E sabe quais foram os registros de congelamento de preço anteriores? Nunca deu certo. Por que a gente vai repetir o mesmo erro? Não faz sentido essa necessidade de pedir congelamento de preço. Não, vamos congelar o preço do diesel, tem que ser R$7. Não faz sentido. A Petrobras quebra, o Estado quebra, você vai pagar mais imposto. Aí você vai pagar mais imposto e a Petrobras não existe mais. Que quebrou. Exemplo só, tá? É ridículo. Tô levando de ridículo. Mas no final você vai pagar o preço de todo jeito, porque é sobre oferta e demanda. Se você quer um negócio e tem pouco, você tem que pagar caro. Não existe esse, eu quero um negócio e quero pagar barato. Só se você for roubar do cara. Se você for roubar, beleza. Agora, se você não for roubar, se você for pagar direito, de maneira honesta, eu quero consumir diesel, preciso. E tem pouco? Tem que pagar caro, joga o custo no outra pessoa. Eu não consigo pagar isso. O meu frete pra eu fazer, eu tenho que pagar só R$1.000. Tá ficando R$2.000. Joga o preço lá no consumidor. E o consumidor que se lasque. Aí que entra a crise, entende? Aí que o pau quebra. Porque não tem o que fazer. Só se a gente for seguir esse conselho aqui, né? Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Dito isso, pra gente finalizar o vídeo, vamos entender então o que você tem que fazer com o Petrobras. Vamos entender aqui o que você tem que fazer, porque eu acho que isso é toda essa introdução que eu fiz para te fazer entender o problema e aonde a gente pode chegar, né? Com picos inflacionários, taxas, já estamos tendo recuperação extrajudicial de várias empresas aí, né? CSN agora também já falou que tá com problema de crédito também, vai ter que vender ativo para pagar a conta, senão não consegue. Pode ser que entre em recuperação extrajudicial, talvez, não sei. Já tem várias empresas entrando em recuperação extrajudicial por causa dessa pressão da taxa de 15%. Imagina se sobrar um pouquinho, imagina se só ficar 15% mais um ano, não estão lascadas, as empresas tudo vai pro pau, né? Então o fato é que uma crise pode realmente acontecer, e na crise a gente sabe que os preços dos ativos financeiros em geral caem. E aí a sua vontade é entrar aí na sua carteira, pega todo o dinheiro investido que você tem, vende tudo, pega todo o lucro que você conseguiu de valorização nesses últimos meses aí, que a bolsa subiu, vende tudo, paga seus impostos, tudo fica com dinheiro no caixa. Espera tudo cair e depois compra. Na verdade, não é esse o primeiro pensamento que você tem? Não está errado, mas ele é muito primitivo. Ele é o que a maior parte das pessoas, 99%, talvez 98% das pessoas que investem terão este impulso de fazer. E aí eu quero que você analise por uma ótica mais teórica, por uma ótica mais inteligente, por uma ótica que vai contra a manada, porque isso aí é o pensamento da manada. Uma ótica que vai contra a manada não é só você manter seus ativos. Então eu vou só manter meus ativos e se cair, tô nem aí, eu só compro mais. Não é isso também não. Mas agir de maneira inteligente, assim como o Warren Buffett age, vendendo para fazer caixa. Só que ele não vendeu qualquer coisa. Ele não vendeu qualquer coisa. E ele é limitado, porque ele não consegue investir, por exemplo, em REC-R que a gente investiu ontem. O Warren Buffett não consegue. Então, se o REC-R está em oportunidade, e o Warren Buffett poderia investir nele, porque ele considera que tem a margem para investir, exemplo, ele não vai conseguir investir como nós. Então, ele é limitado. Ele tem bilhões de reais. Os aportes dele são milionários. Então, ele precisa de ativos com muita liquidez. E os ativos com muita liquidez, normalmente, têm um valor intrínseco muito mais próximo. Então, pense, o Warren Buffett vendeu aquilo que já tinha passado o valor intrínseco dele. A gente então pega uma máxima que todo mundo está utilizando. O Warren Buffett vendeu para fazer caixa, também vou vender para fazer caixa, e a gente começa a analisar de maneira correta. O Warren Buffett vendeu aquilo que estava acima do seu valor intrínseco, e aí, vendendo as coisas que estavam acima do seu valor intrínseco, vai sobrar dinheiro para fazer caixa. Então não é que ele está vendendo para fazer caixa, ele está vendendo aquilo que está acima do seu valor intrínseco, porque ele pensa que vai acontecer uma crise, e ele não está tão otimista que os ativos continuem subindo, porque já subiu acima do valor intrínseco. O que é esse danado desse valor intrínseco, né, não? Esse danado desse valor intrínseco é o máximo que eu posso pagar por um ativo. Qual é o máximo que eu posso pagar, por exemplo, por Sanepar? O máximo que eu posso pagar é 10. Se a Sanepar passou a 12, o Warren Buffett vendeu, guarda no caixa. O máximo que eu posso pagar em Petrobras é 37. Passou, tá 46, o que eu faço? Vendo e guardo no caixa. E espero que vai acontecer. Então, o Warren Buffett não é que ele tá vendendo todas as suas posições para fazer caixa. Para de pensar assim, não lê sua manchete. Estude o negócio. Estude, porque senão você vai se lascar, você vai seguir diquinha e se lasca mesmo. Não tem nem outra palavra que eu possa utilizar. Tem uma outra mais feia, mas é preciso não deixar eu utilizar. Então o que você tem que fazer é, primeira coisa, primeiro passo que você tem que fazer, abrir os ativos da sua carteira, principalmente em ações, porque os fundos imobiliários ainda estão em oportunidade, mas principalmente em ação. O que você vai fazer? Tarefa de casa para você, tá? Calcular o valor intrínseco de todos os seus ativos. Qual que é o valor intrínseco de Petrobras? Qual que é o valor intrínseco de Petrobras? Porque às vezes ela tá 46, mas o valor intrínseco é 52, é 57.
Então ela pode subir mais ainda. Então, se ela pode subir mais ainda, faz sentido eu vender? Às vezes tá 47, já considerando tudo de ruim que pode acontecer dentro da Petrobras. Já considerando a taxa de desconto de 20%, já considerando que ela não vai crescer lucro, já considerando que vai ter talvez um congelamento de preço aí, porque, né, tem louco pra tudo. Então, considere o cenário pior possível, calcule o seu valor intrínseco e faça suas decisões de venda para poder manter caixa, se fizer sentido. Porque se não fizer sentido, mantenha suas posições. Pô, você comprou em preços bons, seu preço médio tá legal, seu yield on cost tá alto, não venda para pagar imposto à toa. Não vende, você vai só consumir seu patrimônio. Pô, faz sentido eu vender Banco do Brasil a este preço? Ah, mas pode cair a 18. Não, beleza, pode cair até a 2. Mas qual que é o valor intrínseco? É 24, é 26, é 27? Qual que é? Ah, se for 27 eu tô com ele a 24, faz sentido vender? Talvez não faça sentido vender, entende? Ah, Léo, mas eu não sei calcular valor intrínseco. Pô, se você não sabe calcular valor intrínseco é porque, primeiro, você não segue esse canal, porque esse canal é que eu já te ensinei isso. Segundo, você não é membro do canal, porque nos membros do canal eu tô ensinando a fazer valuation das empresas com base neste livro aqui, ó. E este livro está se superando, tá? Ele realmente é muito bom. Já tem mais ou menos umas 5, 6 horas de aula lá, só ensinando essa parte desse livro de calcular valuation. E lá eu te ensino a calcular valor intrínseco das empresas de diferentes formas. A gente já aprendeu olhando para fluxo descontado de dividendos, a gente já olhou para fluxo de caixa dos investidores, a gente já olhou para fluxo de caixa de lucro líquido. Então já tem 3 formas de calcular valuation nesses últimos vídeos que eu soltei lá nos membros. E terceiro, você não assinar o Word, né? Porque aqui na Word a gente tem uma valuation por fluxo de caixa. Você consegue calcular aqui no valuation com fluxo de caixa, por exemplo, aqui eu calculei no caso da Petrobras, tá? E aí, vamos supor que eu quero calcular da BB Seguridade. Você já tem aqui tudo bem organizado para você calcular o seu valor intrínseco. Além disso, quando você entra aqui na análise avançada de ações e entra no ativo que você quer analisar, vamos pegar aqui, por exemplo, BB Seguridade mesmo. Você entra aqui, você tem vários tipos de valuations aqui já disponíveis para você, ó. Tem o valuation Bazinho, o Grarro, o Peter Lynch e tem o preço teto projetivo aqui também, que toda vez que eu calcular o preço teto projetivo, vai ficar gravado para você aqui o preço teto projetivo. Então você consegue ver todos os valuations aqui, cara. Você só realmente não sabe se a sua ação tá cara ou barata se você não quer. Se você não quer, se você tá investindo com a barriga. Aí realmente, quando acontecer uma crise, você vai ser surpreendido, os ativos vão cair, você vai vender. Não necessariamente era para você vender, mas aí você vende porque você ficou desesperado, enquanto existe uma transferência de riqueza das pessoas que são impacientes ou que tem pouco conhecimento, para não usar outra palavra, né, mais bruta, para as pessoas que são pacientes e mais inteligentes. Não tem o que fazer, né? Então, eu espero do fundo do coração que você sente tranquilo hoje, saiba que pode ser que realmente estoure essa greve dos caminhoneiros aí, saiba quais são as consequências que vão acontecer e que você tome suas decisões de maneira calculada, não de surpresa, de supetão. Ai, meu Deus do céu, agora aí vai sair um monte de vídeo. Quando essa crise estourar, vai sair um monte de vídeo de gente, eu avisei que ia estourar a crise, eu vou vender meus ativos tudo. Aí o cara vende o ativo dele lá e você vende o seu também. Aí, meu Deus do céu, agora eu não sei quando é que eu tenho que começar a recomprar. Amanhã eu vou comentar sobre o que aconteceu com a taxa do Copom, tá? Se eles decidiram aumentar, se eles decidiram manter, ou se eles decidiram reduzir. Acredito fortemente que vai cair um pouquinho, mas não vai cair tanto quanto a gente esperava. Pode ser que mantenha, né? Agora o meu voto tá aí entre 0,25 e continuar no 15 aí. Tá difícil essa decisão, viu? Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te acalmado e não te desesperado. Todas as operações que eu fizer na minha carteira, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu nunca vou comprar, nem vender nada sem mostrar pra vocês. Tá tudo documentado aí. E o meu trabalho, meu propósito é ficar até meus 130 anos aqui, sempre comprando e mostrando e explicando o porquê. Não só, comprei isso. Não. Explicando o porquê, o racional por trás. E a gente vai acompanhar todas as vezes que eu acertar, todas as vezes que eu errar. A gente já acompanhou várias vezes que eu errei. A gente já acompanhou também várias vezes que eu acertei, assim, muito bem. E a ideia é essa, né? Te mostrar que todo investidor erra, todo investidor acerta, mas que toda decisão ela tem que ser a mais correta possível, a mais racional possível, tentar tirar o emocional o máximo possível, porque até quando você erra, você foi racional no erro, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, deixe aqui nos comentários, se você é caminhoneiro, inclusive, deixe aqui nos comentários, vai participar dessa greve? E você que não é caminhoneiro, você acha que os caminhoneiros deveriam fazer essa greve? Falou, fica com Deus, Papai do Céu abençoe vocês.